Ok. Então, bom dia a todos, né? Bem-vindos ao nosso terceiro webinário sobre Covid-19. E hoje a gente tem o prazer de receber nosso colega do Departamento de Matemática, professor Paulo Patrão. Eu vou fazer uma apresentação bem rapidinho, porque é um professor da casa, né? Como a gente costuma dizer. Então, o professor Paulo Patrão é professor associado aqui do Departamento de Matemática da UNB, possui doutorado em matemática pela Unicamp, né? Faz pesquisa na área de sistemas dinâmicos e possui relevantes contribuições na área. Tá? Mais recentemente, tem estudado dinâmica de modelos de populações. Então, hoje, nós vamos ter o prazer, então, de receber o professor e ele vai proferir uma palestra intitulada Um modelo didático um pouco mais realista que o SIR, ou SIR. Tá, professor Mauro, a palavra é sua. Obrigado. Bom, bom dia a todos, muito obrigado pela audiência. Eu queria agradecer muito a todo mundo que ajudou a isso estar acontecendo, principalmente o professor Matofu e o Carlos Alberto, que me deram essa oportunidade. Também o pessoal do PET, a Luciana, todo mundo que ajudou na divulgação, Paulo Henrique, João Paulo, José Antônio. Eu vou tentar compartilhar aqui agora a tela. Deu certo agora há pouco, espero que dê certo de novo. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Estamos. Sim. Perfeito, estamos sim. Tá. Ok. Então, assim, em primeiro lugar, eu queria dizer que, como falou o professor Matofu, minha área original não é essa, né? Eu já andei me aventurando aí por matemática aplicada, não sei se todo mundo sabe, mas recentemente eu concluí o segundo mestrado e o segundo doutorado em economia, mas não é a minha área principal, certo? É uma área que eu ainda estou me aventurando. E esse trabalho está associado à iniciação científica do petiano Manuel Reis, que também eu agradeço muito, me ajudou em várias partes aqui do que a gente está apresentando. E o Manuel é que sugeriu a gente estudar isso, a gente está junto desde o ano passado, mas ele sugeriu a gente estudar epidemiologia justamente porque a gente estava no meio da pandemia, né? E deixa eu ver se eu falo mais alguma coisa. Bom, é a primeira vez que eu apresento um webinário, então vamos ver se vai funcionar tudo direitinho, certo? Bom, eu também queria muito que todo mundo ficasse à vontade, não é muito usual, mas eu gostaria que todo mundo ficasse à vontade para me interromper quando quisesse, tá? Se quiser me fazer perguntas, se quiser fazer alguma observação, por favor, pode fazer, não precisa esperar ao final. Se eu não conseguir responder na hora, eu vou tentar responder no final, mas pode me perguntar sim, tá? Então todo mundo fique à vontade. Bom, então vamos começar aqui. Bom, esse é o sumário da apresentação. Eu agradeço novamente o professor Matofu por me ceder os slides para ficar parecido. Eu quis ficar com a cara parecida desse webinário. E a minha palestra está dividida em dois pedaços. Tem essa parte aqui que é ligada à primeira pergunta e uma outra parte que é ligada à segunda pergunta. Primeira pergunta, isolamento social faz diferença no longo prazo, mesmo sem ter vacina? E a segunda pergunta é qual que é a diferença entre a atual pandemia e as anteriores, certo? E durante o webinário a gente vai também tentar responder essas perguntas que em parte já foram respondidas pelo professor Matofu na sua primeira palestra. A primeira pergunta ela vai ser respondida usando um modelo que já foi apresentado pelo professor Matofu. A gente vai revisitar o modelo SIR. Agora, o Matofu já apresentou com muitos detalhes, então eu vou passar um pouco mais rápido pelo modelo SIR, certo? E a segunda pergunta, a gente vai introduzir um modelo um pouco, uma extensão do SIR, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, certo? Então, vamos começar tentando responder a primeira pergunta com algumas notícias, tá certo? De jornal. Então, essa aqui é uma notícia
de maio, e aí é interessante a gente falar o seguinte, nessa questão da pandemia, existem preocupações que são de curto prazo, preocupações de médio prazo e preocupações de longo prazo. Curto prazo, principalmente, é evitar o colapso do sistema de saúde. Médio prazo está relacionado com a obtenção, se Deus quiser, né, da vacina, certo? E no longo prazo, se tudo der errado, o que acontece, certo? Enfim, quer dizer, se tudo der errado, não, né? Que pode ter a vacina, também a gente vai estar no longo prazo. Mas eu achava que essa afirmação, essa crença que está aqui nessa capa de revista, estava correta no longo prazo, se não houvesse vacina. Apesar de estar, na minha opinião, equivocada no curto prazo e no médio prazo, porque você tem que evitar o colapso do sistema de saúde e também a gente está esperando que a vacina surja, né? Tem algumas indicações positivas nessa direção. Mas depois, analisando, estudando um pouco mais, ficou mais claro para mim que mesmo sem vacina no longo prazo, isso aqui está errado. E eu vou tentar explicar por que está errado, certo? Apesar de parecer que é isso mesmo, certo? Vou explicar por que faz diferença fazer isolamento social, mesmo que a gente não tenha vacina, tá? Então, esse é o objetivo dessa primeira parte. Recentemente, na segunda-feira, apareceu essa capa da Folha, gerou bastante controvérsia, os próprios autores do estudo que é citado questionaram um pouco o teor da matéria, mas essa parte de imunidade de rebanho é um assunto que está muito na moda. Então, vamos tentar ver o que acontece olhando o modelo CIR. Bom, aqui a última notícia é um artigo de mais ou menos um mês atrás, um pouco menos de um mês atrás, falando dessa herd immunity, que é a tal da imunidade de rebanho, que eu vou tentar explicar em seguida, certo? Então, isso está bem presente nas discussões atuais, certo? Bom, então, rapidamente, para quem não viu o modelo CIR, e também para quem viu uma recapitulação, é um modelo compartimental em que tem os suscetíveis, eles são infectados, se transformam em infectados, e depois se recuperam ou não, eventualmente falecem, e são removidos do sistema. Então, você tem esses três compartimentos. E aqui as equações que já foram apresentadas da outra vez pelo professor Matofu, que eu vou relembrar aqui rapidamente, mas primeiro eu quero observar o seguinte: se você somar essas três derivadas temporais aqui, dá zero. É fácil ver que se cancelam os termos. Significa que a soma é constante. Então, aqui a gente está desconsiderando as questões de demografia, porque o horizonte temporal é muito curto. E aqui eu estou dizendo, então, o seguinte, que como é uma constante, eu vou escolher essa constante igual a 1, de modo que eu vou normalizar, dividir pelo número da população total, de modo que essas constantes que vão aparecer aqui independem da população do país, certo? E aí, portanto, na verdade, o meu sistema só depende de duas variáveis, do S e do I, tudo bem? Porque o R é simplesmente o que sobra, tá? Então, vamos lá. Vou falar só um pouquinho dos pressupostos, explicar um pouquinho essas equações rapidamente, e aí eu vou continuar. Então, bom, a demografia é desconsiderada, dado que a gente está interessado em perguntas que são respondidas no horizonte de semana, que tem que ser respondidas no horizonte de semanas ou meses, certo? O S vezes I, que aparece nessas taxas de variação aqui, ele é proporcional à probabilidade de sortear aleatoriamente um par com um suscetível e um infectado, certo? E essa constante beta que aparece aqui, ela é proporcional à probabilidade de que em cada contato haja a contaminação, vezes a quantidade de contatos entre suscetíveis e infectados que acontece por unidade de tempo, certo? Então, essa beta tem a ver com isso também. Então, quando você tem isolamento social, você consegue diminuir essa beta, porque você diminui o número de contatos, porque você diminui a probabilidade dos contatos gerarem contágio. Ok. E, finalmente, isso também vai ser bastante importante para a gente, uma outra base probabilística, que é um modelo determinístico, certo? Mas que tem essa base probabilística.
esse termo que aparece aqui, menos gama I, é uma espécie de decaimento exponencial, certo? Então, o que está por trás aqui é que a distribuição do tempo que uma pessoa permanece infectada, nesse modelo, se supõe que é dado por uma exponencial dessa forma. E a esperança dessa variável aleatória aqui é 1 sobre gama. Então, o que é 1 sobre gama? 1 sobre gama, que é essa outra constante que aparece aqui, o 1 sobre gama é o tempo médio que uma pessoa fica infectada nesse modelo, certo? Ok, então agora vamos lá. Bom, isso aqui não foi falado pelo professor Matofu, porque ele não olhou para o espaço de fases. Isso aqui é o retrato de fases do meu sistema. E aí é interessante, porque como o sistema é muito simples, eu consigo determinar as trajetórias, o formato das trajetórias. Se você pegar I' e dividir por S', então faz uma conta bem simples aqui, pega aí de baixo, divide pelo de cima, você chega nessa expressão simples aqui, que você consegue integrar. Então, isso é o DI ds. Quando você integra em relação a S, você sabe como é que varia o I, os infectados, em termos dos suscetíveis. O formato das trajetórias é dado por essa expressão aqui, que essencialmente é menos x mais log de x. Tá? Mais uma constante de integração que diz que está relacionada com a condição inicial. Certo? Então, a gente tem translações na vertical dessa função, beleza? As constantes determinam, em parte, o formato, e essa constante de integração ela determina a condição inicial. Se você começa aqui, geralmente o que acontece é que vem pessoas infectadas do estrangeiro e começa a chamada transmissão comunitária. Certo? Então, se você começar mais ou menos aqui, você vai sair da direita e ir para a esquerda, chegando até mais ou menos aqui. Se você começar de uma outra condição inicial, você chega, num longo prazo, num outro lugar. Mas, normalmente, a gente vai sair daqui, certo? Então, assim, é importante notar o seguinte, eu desenhei essas curvas e elas estão cruzando o eixo horizontal, mas o eixo horizontal é um eixo de pontos de equilíbrio, de pontos fixos. Tá? É fácil ver que quando o I é igual a zero, o meu campo zero. Tá? Tudo aqui zero. Então, essa linha toda aqui é uma linha de pontos fixos. Então, na verdade, eu acelero a partir da reta horizontal e depois eu volto desacelerando. Então, eu nunca vou cruzar aqui e, obviamente, não faz sentido falar de um número negativo de infectados. Certo? Bom, então, o que acontece? Aqui já dá para eu falar o que é um número de reprodução, revisitar, já foi falado pelo professor Matofu, e falar da imunidade de rebanho. Um número de reprodução é dado por essa expressão aqui, chamada de R0. Okay? Então, beta S0 é a taxa de contágio de um indivíduo por unidade de tempo, em média. É a taxa média de contágio de um indivíduo por unidade de tempo. E 1 sobre gama, como eu falei antes, é o tempo médio que uma pessoa fica infectada. Então, o que é o R0, essencialmente? O R0 é o número de pessoas que uma pessoa infectada contagia em média. Se é menor do que 1, cada vez menos gente vai ser infectada. Se é maior do que 1, vai ter um crescimento exponencial. Certo? E aí, se você isolar o S0 nessa desigualdade aqui, você obtém esse S estrela do lado direito, que é essa constante que aparece aqui, que determina o formato desse negócio. Esse S estrela é exatamente o ponto de máximo dessas curvas aqui, certo? Se o S0 é menor do que o S estrela, o R0 é menor do que 1. Se o S0 é maior do que o S estrela, eu estou aqui à direita, o meu R0 é maior do que 1. Então, o que acontece? Acontece que se você começar à direita do S estrela, você vai ter a doença evoluindo e gente sendo infectada. Por outro lado, se você conseguisse começar daqui, ó, se por algum motivo você já tivesse essa quantidade de pessoas já imunizadas, então, o que acontece é que as pessoas não seriam mais infectadas pela dinâmica da doença. Então, aqui, o S0, se eu começar daqui, o S0 é igual ao S infinito. As minhas trajetórias, elas simplesmente não evoluem, elas ficam paradas. Aqui é estável. E aqui não, aqui é instável. Certo? Então,
O S-estrela está relacionado com essa imunidade de rebanho. Essa imunidade de rebanho é um conceito dinâmico. Não significa que as pessoas todas vão estar imunizadas biologicamente, mas de uma maneira dinâmica, é um conceito de dinâmica epidemiológica, as pessoas ficam imunizadas. Por isso é chamada de imunidade de rebanho. É um conceito dinâmico, certo? Bom, então, agora eu quero responder a minha pergunta finalmente. Faz diferença no longo prazo, mesmo se a gente não tiver vacina, fazer isolamento social? Então, agora... Ah, tá, desculpa. Antes, tem uma pequena propaganda aqui, bem rápida, do nosso curso de Introdução aos Sistemas Dinâmicos, que já foi ofertado uma vez pelo professor Lucas Seco. Isso aqui é a página 235 do livro, é o livro do Smail, de Introdução aos Sistemas Dinâmicos, Smail-Hirsch. E lá tem essas pontinhas aqui, o modelo CIR é tratado. Então, assim, é um convite às pessoas que quiserem fazer o nosso curso de Introdução aos Sistemas Dinâmicos quando ele for novamente oferecido, certo? Beleza, depois dessa pequena propaganda, vamos lá. Então, agora responder a minha pergunta. Tá, então, olha só. Aqui agora está aparecendo linhas vermelhas e linhas azuis, certo? As linhas vermelhas é o sistema dinâmico sem isolamento social, tá? O que acontece quando eu faço isolamento social? Quando eu faço isolamento social, eu diminuo o beta. Então, meu novo beta-til, vai ser menor do que o beta. Por quê? Porque com isolamento social, você diminui o número de contatos, a probabilidade de ter contágio, certo? Você diminui o seu beta. Se você diminui o seu beta, você aumenta o seu S-estrela, porque o S-estrela tem o beta no denominador, certo? Então, aqui eu estou com uma situação bem radical. De um S-estrela bem menor do que 1, eu fui para um S-estrela maior do que 1. Então, essa aqui é uma situação parecida com o que aconteceu na Europa. Quando você decreta lockdown, o seu S-estrela fica dessa forma. E aí, o que acontece? Então, agora deixa eu explicar mais ou menos o que está acontecendo nos países europeus, em parte aconteceu um pouco no Brasil, certo? O que acontece é o seguinte: no início da doença, você segue a linha vermelha. Então, você começa aqui mais ou menos da unidade. Opa, perdão. E aí você começa a seguir essa linha vermelha. Só que, por preocupações de curto prazo, você tem que fazer o isolamento social. Por que você vai fazer o isolamento social? Porque aí você vai começar a andar na linha azul. Tá? Você anda aqui na linha azul. Beleza? E aí os casos começam a cair. No caso do Brasil, não caíram muito, né? Quase não caíram. No caso dos Estados Unidos, caiu um pouco, depois voltou a subir. No caso da Europa, realmente caiu bastante. Só que, o que acontece? Se você voltar à vida normal, tá? O isolamento social tem vários custos, inclusive econômicos, certo? Se você voltar à vida normal, o que acontece? Como você ainda está do lado direito do S-estrela, você não tem ainda imunidade de rebanho. Então, vai voltar a crescer, certo? Agora, o que eu estou querendo dizer? Beleza, a gente faz isolamento social, evita o colapso do sistema de saúde, mas vale a pena fazer isolamento social de novo. Por quê? Porque agora você não vai ter mais o colapso do sistema de saúde se continuar na linha vermelha. Mas olha a quantidade de pessoas que vão ser contaminadas. E todas as pessoas que são contaminadas, elas estão suscetíveis não só à possibilidade de morrer, mas muitas delas, um número muito maior de pessoas, fica com sequelas, certo? Então, você pode aplicar o isolamento social de novo. Quando você aplica o isolamento social de novo, você volta para a trajetória azul. Certo? E aí, quando você chegar próximo dessa região e já tiver à esquerda do S-estrela, você está com imunidade de rebanho. Agora, você pode voltar, mesmo que você volte à vida normal, a doença não evolui mais. É isso que se chama imunidade de rebanho. Então, é uma espécie de teoria de controle no CIR. Você fica alternando entre um sistema dinâmico e outro, certo? É claro que tem os custos econômicos envolvidos, mas mesmo no longo prazo, mesmo que não tenha vacina, faz sentido. Porque é muito melhor, faz sentido fazer isolamento social, porque é muito melhor você terminar aqui do que terminar com muito mais gente infectada. Você vai estar evitando muitas mortes e muitas sequelas de muitas pessoas. Certo? Bom, então, isso é responder a primeira pergunta. Ela pode ser respondida usando o sim. Não sei se alguém gostaria de perguntar alguma coisa. Agora eu vou passar para
para a próxima pergunta. Eu não sei se eu também estou indo muito rápido. Quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Tá. Então, eu espero que eu tenha conseguido convencer vocês que faz diferença fazer o isolamento social e também tenha ficado claro o que é a imunidade de rebanho. Bom, agora, para a próxima pergunta, qual a diferença entre Covid, a atual pandemia e as outras pandemias, não é suficiente o modelo CI. Quer dizer, o modelo CI ele não é suficientemente rico para eu explicar da maneira que eu acho mais correta o que está acontecendo. Bom, então vamos tentar responder essa segunda questão. Então, eu vou começar novamente com algumas notícias, né? Então, mais ou menos desde o início da pandemia, isso aqui é notícia da Al Jazeera de abril, já se comparava Covid-19, SARS e a MERS. Nota que todas elas são coronavírus, tá certo? Todas essas doenças são geradas por vírus parecidos, mas a atual pandemia gerou muito mais consequências do que as anteriores. Então, eu quero entender por que isso aconteceu, qual a dificuldade de controlar a Covid-19. Tá? Aqui mais uma notícia da BBC de final de maio, também comparando as duas, como foram controladas as epidemias, SARS e MERS, e no que elas diferenciam da atual. Essencialmente, a tendência em explicar a diferença entre as duas era atribuída à menor letalidade da Covid-19. Sendo menos letal, ela transmitiria e propagaria mais. Isso é verdade no mundo biológico, mas quando você está no mundo de interação com seres humanos, não é muito correto, porque a gente está numa situação de teoria do controle. Os seres humanos respondem racionalmente. Então, você não simplesmente deixa... Não é um sistema dinâmico irracional, certo? É um sistema dinâmico com controle. Então, a gente vai ver que um modelo um pouco mais rico ajuda a entender melhor o que realmente está acontecendo. E esse modelo um pouco mais rico a gente chamou de CCA, modelo CCA. O quê? Bom, aqui a gente está usando uma notação, uma outra referência que a gente está usando, que é o livro da Marcheva, é um livro muito bom, vou colocar nas referências ao final, de introdução à matemática epidemiológica, e é um livro bem recente, de 2015. E aí ela mesma fala o seguinte, que é uma certa arte você fazer um modelinho epidemiológico, e a gente não fez nada de muito revolucionário aqui, não. O que a gente fez foi incluir alguns compartimentos novos, que são razoavelmente clássicos, tá? Que são importantes e que já apareceram, provavelmente, nas notícias que alguns de vocês leram, certo? Então, além do S, do I e do R, tá? Agora a gente tem mais três, que são os seguintes. Esse primeiro compartimento, primeiro novo compartimento aqui, é das pessoas que são infectadas, mas não transmitem, chamadas pessoas expostas, certo? Elas estão em período de incubação, então elas estão infectadas, mas elas não transmitem. Eu escrevi com essa letra amarela, que é até difícil de enxergar, porque elas não vão fazer muita diferença, esse compartimento não faz muita diferença no longo prazo. Ele faz diferença no curto prazo porque tem um atraso aqui, ele oferece um atraso entre o primeiro e o terceiro estágio. Esse terceiro estágio é que a gente vai ver que é o crucial, que é chamado de pré-sintomáticos. Em inglês, eles às vezes chamam de carrier, certo? Então tem esse C aqui. Então, aqui as pessoas, elas não têm sintoma, certo? Mas elas já transmitem. E é isso que faz ser muito diferente a atual pandemia das anteriores. Tá? Eu vou explicar melhor ao final. E aí, dos pré-sintomáticos, surgem os sintomáticos, que eu estou chamando de I, e os assintomáticos, certo? Que são pessoas que permanecem sem sintomas. E aí, uma proporção P está se tornando assintomática e um complementar 1 menos P fica sintomático. E depois as pessoas são removidas, se curando ou falecendo, certo? Beleza. E aí aparece essa sopa de letrinhas aqui embaixo. Deixa eu explicar rapidamente essa sopa de letrinhas coloridas. Está aparecendo aqui aqueles produtos, por exemplo, S vezes I, que estão relacionados com a taxa de infecção. Então, aqui aparece o seguinte, novamente, um infectado, um I sintomático,
contamina um suscetível. Mas também agora vão ter outros compartimentos contaminando. Então, um A também contamina um S e um C também vai contaminar um S. Só que vocês veem que tem umas constantes multiplicando, além do beta, certo? A constante azinha, ela geralmente é menor do que 1, porque os assintomáticos têm uma carga viral um pouco menor do que, ou muito menor do que os sintomáticos. E esse B aqui, ó, que eu coloquei aqui, é o seguinte: antes da doença ser identificada, as pessoas nem sabem que a doença existe, os sintomas parecem um sintoma de gripe, então esse B aqui é mais ou menos igual a 1. Acontece que quando a doença é identificada, a pandemia é declarada, esse B é menor do que 1, porque as pessoas sintomáticas, elas são isoladas ou se auto-isolam. Na medida que elas percebem que elas estão com sintomas, elas já começam a se isolar, então esse B diminui. Certo? O que acontece? No caso do C, não tem como eu multiplicar. Uma parte do C vai virar assintomático, então tem um Azinho aqui, mas uma parte vai virar I. Só que eu não consigo multiplicar por esse Bzinho menor do que 1, porque eles não têm sintomas. Certo? São pré-sintomáticos. Então, o que acontece? Ou você faz muito teste, que é muito caro, ou você vai ter que fazer uma outra alternativa. Certo? Então, por isso que a situação é mais difícil. A gente vai ver que o tempo em que a pessoa fica pré-sintomática na Covid-19 é muito grande. E isso que faz ser muito difícil de controlar. Certo? E aí, você pode juntar essas parcelas todas e colocar algumas coisas em evidência e tal. Você tem uma expressão um pouco mais reduzida. E as equações aqui são muito parecidas com as anteriores. Tem esses decaimentos exponenciais, certo? E os que infectam são os pré-sintomáticos, os sintomáticos e os assintomáticos, certo? A questão é, como é que eu analiso e vocês podem notar que eu não escrevi a equação do R, porque, novamente, o R é o que sobra. Então, agora eu tenho um sistema de 5 variáveis, com 5 equações, 5 por 5. Antes era 2 por 2, então ele ficou um pouco mais complicado para se analisar. Bom, aí a pergunta é, como é que é o retrato de fases? Será que o retrato de fases do modelo CCA ele é parecido? Será que vai ter um divisor de águas para a imunidade de rebanho? Será que esse S estrela ele vai ser útil para tirar conclusões interessantes? É isso que a gente vai tentar mostrar agora rapidamente, certo? Bom, a resposta é parecido, tá? Mas não, obviamente tem algumas diferenças. Em primeiro lugar, ao invés de estar no R2, eu vou estar no R5, tá? Que eu estou com um sistema 5 por 5. Só que eu posso escrever esse R5 de uma maneira que é adequada para ficar parecido com o modelo C. Então, nota que aqui embaixo eu coloquei a reta no R5 que tem todas as coordenadas, menos a primeira, iguais a 0. O que acontece com o campo quando eu coloco tudo igual a 0 menos o S? Zero o campo, certo? Tá? Então, aqui eu novamente tenho, da mesma forma, a minha linha de pontos de equilíbrio, que é tudo linhas de pontos de equilíbrio. Certo? E eu vou colocar aqui na transversal as outras dimensões, as outras 4 dimensões. Então, ao invés de ser uma reta aqui, na verdade, aqui é um R4. Certo? Bom, como é que eu procedo, então? Eu vou proceder tentando analisar a dinâmica global. Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso utilizando as chamadas funções de Lyapunov, que eu vou tentar explicar de uma maneira rápida, usando o que a gente já conhece do CIR. O CIR a gente já sabe tudo, certo? Então, uma função de Lyapunov no modelo CIR é, por exemplo, essa função aqui, S mais I, essa função linear, certo? Então, eu desenhei aqui as curvas de nível da função S mais I, começando aqui do nível 1 e indo reduzido até o nível 0, certo? Beleza? O que a função L de Lyapunov tem que satisfazer? Ela tem que satisfazer que o L', que basicamente é a derivada da composição da L com o fluxo, ou seja, o L' tem que ser menor ou igual a 0. Ao longo das trajetórias, a minha função de Lyapunov tem que decrescer. E é exatamente o que está acontecendo com a função S mais I ao longo das trajetórias. Você percebe, ela decresce o valor dela, certo?
Então, basicamente, é isso que uma função de Lyapunov tem que satisfazer. E ela tem que estar definida num compacto positivamente invariante. O que é um compacto positivamente invariante? Nesse caso aqui, são qualquer um desses triângulos. Lembrando que você não passa aqui da linha de baixo, você também não vai passar da linha vertical. E quando você entra num triângulo, você não sai do triângulo. Então, ele é positivamente invariante, é um compacto positivamente invariante. Quando isso acontece, é possível mostrar que os ômegas limites estão justamente onde L' é igual a zero. E aqui é fácil fazer a conta, o L' é igual a zero justamente quando o I é zero, exatamente em cima dos pontos fixos. Tá? Então, os ômegas limites, o que são os ômegas limites? São para onde os pontos vão num futuro distante. Então, no futuro distante, vai estar todo mundo aqui nessa linha, e a gente já sabia disso, a gente sabe que todo mundo cai nesse segmento de reta. Certo? Bom, e no caso do CCA? No caso do CCA é muito parecido. Certo? Eu consigo uma função de Lyapunov linear, tá? É muito fácil fazer a conta e ver que o L' tem essa cara, então é muito claro que ele é menor ou igual a zero. E quando que ele é igual a zero? Quando o E, o C, o I e o A são todos iguais a zero, ou seja, exatamente em cima dos pontos fixos. Tá? Então, eu já sei que no futuro todo mundo vai cair aqui em cima. Isso aí é mais ou menos óbvio, mas a gente não sabe o que acontece com as trajetórias. Se todas começam à direita de um valor essa estrela e terminam à esquerda, ou coisas mais complicadas acontecem. Nós vamos mostrar que, na verdade, algo mais simples vai acontecer. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai fazer isso olhando o que acontece localmente aqui. A gente vai analisar a dinâmica local, olhando a derivada do campo de vetores, a jacobiana do campo de vetores, nesses pontos de equilíbrio aqui. Certo? Então, vou continuar com essa analogia entre o CIR e o CCA. No CIR, a situação é bem simples. Nos dois casos, a matriz jacobiana ela tem uma cara assim. Tá? Tem essa estrutura de blocos aqui. A primeira linha e a primeira coluna são iguais a zero. Por quê? Porque quando você fizer a derivada nessa direção aqui, como aqui é tudo ponto de equilíbrio, vai dar zero. Certo? Então, os pontos aqui, o campo aqui é tudo zero, então a derivada dele aqui é zero. Certo? No caso do CIR, é uma matriz 2x2. Então, essa matriz aqui, na verdade, é esse número. Tá? No caso do CCA, é uma matriz 4x4. Okay? Beleza. Tá. E aí, a gente vai usar esse teorema agora. Tá? No caso do CIR, nem precisa, porque a gente já sabe tudo sobre ele, mas eu vou usar o CIR para exemplificar. Esse teorema, chamado teorema de Pugh-Schube, é uma generalização do teorema clássico de Hartmann-Grobel. O teorema de Hartmann-Grobel é para um ponto fixo isolado. O teorema de Pugh-Schube se aplica a situações como essa, que eu tenho uma variedade de pontos fixos, ou até uma coisa um pouco mais complicada. Tá? Nesse caso, o que acontece é que vai ter uma espécie de comportamento na perpendicular aqui, um comportamento transversal, que é chamado de comportamento normalmente hiperbólico. Tá? Então, nesse contexto que a gente está mais simples, o teorema diz o seguinte: em todo ponto S0, onde a matriz K é hiperbólica, o que significa a matriz K ser hiperbólica? Significa que a parte real de todos os autovalores é não nula. Tá? Sempre que a matriz for hiperbólica, existe uma vizinhança do S0 onde a dinâmica é conjugada à dinâmica linear. Então, a dinâmica linear é uma dinâmica que a gente conhece completamente. A gente sabe que é toda determinada pelos autovetores e autovalores. Certo? Bom, então é isso que a gente vai fazer no caso do CCA. No caso do CIR, é muito fácil ver que esse K aqui é diferente de zero exatamente em cima do S estrela. Tá? E a gente sabe que K é menor do que zero aqui, nessa região, e o K vai ser maior do que zero aqui. Significa que menor do que zero, autovalores negativos, significa que vai ter atração aqui. Aqui tem um comportamento estável, e aqui vai ter um comportamento repulsor. Comportamento instável aqui. Okay? Beleza. Bom, mas no CCA não é tão simples. A K é uma matriz 4x4, não é um número. Não é tão fácil analisar os autovalores, certo? Eu tenho que olhar para o polinômio característico. Mas o polinômio característico é esse monstrinho aqui. Certo? Se você fizer a conta, o polinômio característico é esse monstrinho.
E as raízes dele, que são os autovalores, são funções complicadas do S0, né? Que vai ser uma equação quártica, uma coisa complicada. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, vamos tentar analisar aonde a matriz deixa de ser hiperbólica. E o primeiro lugar que eu vou olhar é para os autovalores zeros. Quando tem autovalores nulos, certo? É quando A4 é igual a zero. Bom, não existe raiz nula se A4 é igual a zero. E aí é interessante, porque você iguala o A4 aqui a zero, tá? Ele é linear em S0, você isola o S0, e aí você chega numa expressão, que é essa expressão aqui. Essa expressão vai ser o meu S estrela. Aquele S estrela que eu mencionei, que a gente estava procurando. Certo? Então, nota que ele é um pouco parecido com... Ele é diferente, mas ele tem um beta aqui embaixo, como no CIR. Só que agora vão ter 3 parcelas. Uma parcela dos pré-sintomáticos, uma parcela dos sintomáticos e uma dos assintomáticos. Tá? No caso do CIR, não tem a rosa, a rosa e a verde não existem, e essas constantes aqui são iguais a 1. E aí você cai de volta no CIR. Certo? Beleza. Bom, então nesse ponto aqui eu perco, eu não tenho hiperbolicidade, mas fora desse ponto existem pelo menos 2 raízes reais com parte real não nula, porque o A1 é maior que zero. Isso é fácil de mostrar. O A1 aqui é constante, maior que zero, então é fácil mostrar que vão ter pelo menos, fora desse ponto, que tem raiz nula, vão ter pelo menos 2 autovalores com parte real não nula. Mas poderia ter um par de raízes puramente imaginárias. Mas não é difícil mostrar que existe par de raiz imaginária somente se essa equação, nos coeficientes aqui, é satisfeita. E essa equação é uma equação quadrática em S0, porque esses coeficientes aqui são funções lineares, e aí dá para ver como o A1 é constante, isso aqui é uma equação de segundo grau em S0. Logo, existem, além desse ponto, onde eu perco a hiperbolicidade, existem mais 2 pontos onde eu perco a hiperbolicidade, que é S1 e S2. Mas eu tenho que determinar aonde se localizam o S1, possivelmente se localiza o S1 e o S2. Tá? Então, eu tenho 3 pontos onde eu perco, possivelmente, onde eu perco a hiperbolicidade. Bom, nós vamos mostrar que o S1 e o S2 estão à direita do S estrela. E mais do que isso, nós vamos mostrar que nessa região aqui, eu tenho autovalores com parte real negativa. Então, eu tenho atração nessa parte à esquerda aqui. Certo? Como é que a gente vai fazer? A gente vai usar o teorema de Routh-Hurwitz, tá? Que é um teorema de álgebra linear e de sistemas dinâmicos também. Mas não é viável aplicar o teorema diretamente, porque o meu polinômio característico é muito complicado, certo? Se eu mostrar que S1 e S2 estão aqui à direita, eu vou ter, então, um comportamento de atração do lado de cá, e aqui do lado direito, do S estrela, eu vou ter um comportamento de tipo ponto de célula. Então, para a maior parte das trajetórias, elas vão sair da direita do S estrela e vão chegar à esquerda do S estrela. Ou seja, para a maior parte delas, eu vou ter um comportamento parecido com o do CIR. Tá? O que significa a maior parte delas aqui? Significa que num aberto e denso, eu tenho um comportamento parecido com o comportamento do CIR. Tá? Então, grosso modo, em termos práticos, funciona igual. E o meu S estrela é dado por aquela expressão que eu mostrei antes. Bom, mas como não dá para aplicar o teorema, porque fica tudo muito complicado, o que a gente pode fazer? E aí eu termino a minha apresentação de uma maneira que eu acho bacana, porque é uma coisa que eu gosto muito em matemática. Você achar um caminho que faz com que uma conta que é muito complicada fique uma conta mais simples, certo? E aí eu vou falar aqui de estabilidade raio espectral. Qual vai ser a nossa estratégia? Nossa estratégia é separar a matriz K em 2 pedaços, escrever com uma diferença natural, certo? A diagonal eu retiro, coloco o menos em evidência. E aí eu tenho o seguinte, eu quero mostrar que quando o S estrela, o S0 é menor que o S estrela, os autovalores têm parte real todas negativas. Então, basta mostrar que o sup da parte real é menor que zero. Mas aí existe uma equivalência entre mostrar que eu estou chamando de Mzinho, o Mzinho da diferença é menor do que zero, se o Mzão da divisão é menor do que 1. Quem que é o Mzão? O Mzão é o raio espectral, é o sup do módulo dos autovalores. Então, aqui é uma relação muito interessante, como se fosse uma relação de logaritmo, certo?
O mzinho está relacionado, em termos de logaritmo com mzão, a diferença está relacionada com a divisão, o 0 com 1. Tá? É um exponencial logaritmo aqui, certo? E aí, é muito fácil fazer essa conta. É muito fácil pegar a f, que é essa aqui, e multiplicar pela inversa da v. Né? Fazer a divisão. Porque essa matriz é diagonal, então é muito fácil calcular a inversa dela. E aí você tem uma matriz que é uma matriz muito mais simples, porque ela é muito cheia de zeros. Né? E aí eu consigo resolver o problema. Eu posso voltar novamente para o teorema de Hurwitz e eu consigo localizar direitinho quando que o módulo dos autovalores da divisão é menor do que 1. O polinômio característico é muito mais simples, como vocês podem ver aqui, comparado com esse polinômio aqui, que é muito horroroso, fica um polinômio bem razoável, certo? E aí você consegue mostrar, realmente, que abaixo do S0 eu tenho contração, certo? Então, realmente, o S1 e o S2 estão à direita. E aí, dessa equação, eu consigo obter o R0. É só passar esse denominador para lá multiplicando, e aqui eu vou ter 3 parcelas. Uma parcela do R0 é ligada aos pré-sintomáticos, a outra aos sintomáticos, a outra aos assintomáticos, certo? Então, quando essa soma é menor do que 1, eu tenho estabilidade. Quando é maior do que 1, eu tenho ok. Agora, vamos finalmente responder a questão. Vou colocar aqui mais 2 reportagens que dizem o seguinte: o problema do Covid-19 são esses propagadores silenciosos. Certo? Esses propagadores silenciosos aqui. Isso aqui é uma capa de mais ou menos um mês atrás, menos de um mês atrás, 20 dias atrás, no New York Times. Certo? Então, foi um destaque no New York Times, está relacionado com essa pesquisa que foi publicada faz uns 10 dias, mas ela já estava divulgada um pouco antes, e outras pesquisas que vão na mesma direção, que é essa transmissão silenciosa que está relacionada com a dificuldade em controlar o Covid-19, a Covid-19. Beleza. O que o nosso modelo, então, pode dizer sobre isso? Esse é o meu último slide. Então, aqui é um resumão do que eu fiz aqui nessa segunda parte. Está aqui o modelo CCA, está aqui o S-estrela, que é o divisor de águas, tá certo? Eu já falei um pouquinho. Então, mais ou menos, o que acontece geralmente em pandemias e o que é diferente entre a atual e as anteriores, né? Bom, a pré-declaração da pandemia, aliás, aqui saiu errado, está faltando uma aqui. Pré-declaração da pandemia, o beta é bastante elevado, porque as pessoas estão vivendo normalmente, estão entrando em contato, não estão tomando nenhuma medida de isolamento. E o B é igual a 1, porque as pessoas confundem o coronavírus com uma gripe. No início é parecido com uma gripe, não tem maiores complicações no início, certo? Mas aí, uma vez que a doença é declarada, rapidamente o que acontece? Rapidamente o beta é reduzido, as pessoas já tomam mais cuidados higiênicos, já se isolam um pouco mais, e fundamentalmente o B é muito reduzido. Logo que uma pessoa tem um sintoma, ela já é isolada, certo? Ou se auto-isola. Então, o que acontece? No caso da SARS e da MERS, essa parcela aqui, ela reduzia, essa parcela aqui geralmente já é muito pequena, e esse cara aqui era pequeno também. Então, o S-estrela ficava grande. O S-estrela ficava grande, maior do que 1. Então, o que acontece? A pandemia, você já tem imunidade de rebanho rapidamente. Tá? E a pandemia morre. O que acontece na Covid-19? Esse termo é muito grande. Por que ele é muito grande? Porque o 1 sobre gama, o tempo que a pessoa fica aqui, pré-sintomática, é muito grande. É isso que aquelas reportagens estavam... E aquela pesquisa estava analisando. Então, é legal que esse modelo mostra justamente isso. Esse cara sendo grande, você não consegue... O C não depende do B. Você não tem como controlar o C. O C só depende de parâmetros que você não controla diretamente. Então, a única maneira de você reduzir o denominador para aumentar o S-estrela é fazendo isolamento social. Só que isolamento social é muito custoso. Ou você pode tentar fazer outras estratégias, como estratégias de fazer rastreamento. Você faz testes só nas pessoas que são mais prováveis de terem a doença e tenta isolar essas pessoas, certo? Bom, então era isso que eu queria dizer. Eu vou só terminar aqui com as referências. Aqui
o livro da Marcheva, de 2015, muito excelente livro, muito didático. O livro que a gente usa no nosso curso de Sistemas Dinâmicos, Introdução a Sistemas Dinâmicos, e aqui, finalmente, um texto um pouco mais avançado de hiperbolicidade normal, que a gente mencionou na segunda parte. É isso, muito obrigado, estou à disposição para